Olá, turma. Vamos dar continuidade então à classificação das sociedades. Nesse vídeo eu quero começar pelo critério da personalidade. Vocês já ouviram falar disso, eu já enunciei quando nós falamos sobre a natureza jurídica das sociedades, mas aqui vamos tratar do ponto de vista da classificação. Pelo critério da personificação, nós temos sociedades personificadas e não personificadas. As sociedades dotadas de personalidade são as mais comuns e é, assim, o que se espera, em regra, de uma sociedade. Mas o código menciona duas sociedades que não têm personalidade jurídica, a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. Ambas não terão os seus contratos sociais registrados. Vocês lembram? O contrato é o que cria a sociedade, então elas são sociedades. E o registro é o que gera a aquisição de personalidade, então elas não são pessoas. Uma delas, a sociedade em comum, era para ser uma sociedade para ser registrada, mas não foi. Então a lei, a gente vai falar disso com mais calma quando tratarmos deste tipo societário, mas a lei vai dizer que essa é uma sociedade regular, uma sociedade, tem gente que usa a expressão também sociedade de fato. E a outra sociedade não personificada, a sociedade em conta de participação, é feita efetivamente para ser assim. Então, no caso dela, a existência de um contrato não registrado não é nenhuma irregularidade, não gera problema nenhum. Então vejamos, existem sociedades não personificadas que são regulares e existem sociedades personificadas que devem ao direito. No caso da ausência de registro, pode ser porque o contrato nem escrito seja, às vezes é escrito e não foi registrado. De todo modo, a sociedade não adquiriu personalidade. Aproveitando esta classificação, eu já vou apresentar outra. Quanto ao critério da regularidade, as sociedades podem ser classificadas em sociedades regulares ou irregulares. E vai haver quem faça distinção entre sociedades irregulares ou de fato, que são essas sociedades, vamos dizer aqui, que a gente está chamando de irregulares. Vamos começar pelas regulares. Sociedades regulares são aquelas que cumpriram todos os seus requisitos para funcionar e cumprem os seus requisitos junto à junta comercial ou ao registro específico ao qual elas estão submetidas. Elas estão regulares quanto a esse registro. E as irregulares? Aí você pode ter duas situações. Vamos começar pelo que o povo chama de sociedade de fato. Mas antes, pessoal, a depender do autor que vocês forem consultar, ele pode chamar a sociedade regular, de fato, por outros critérios. Essa é uma das classificações mais soltas que existem. Mas vamos usar a que nos parece a mais correta. As sociedades de fato são aquelas que não têm um contrato escrito. Cláudio, não tem contrato? Não, contrato tem que ter, senão não é sociedade. O ato constitutivo da sociedade é o contrato. Imagina, nem tem contrato, mas você é sócio de um negócio aí que você nem sabe qual é. Não é assim. Existe um contrato, mas esse contrato não está registrado. Isso é irregular? É uma irregularidade. Tanto a irregular quanto a de fato são irregulares, mas a de fato não tem contrato registrado. E o que seria essa irregular, Cláudio? É aquela que, apesar de ter o contrato registrado, tem algumas irregularidades em relação ao registro ou aos deveres em face do registro e que devem ser observados. Por exemplo, tem uma sociedade que um sócio na prática saiu e o pessoal já fez o ato de retirada desse sócio, está tudo perfeito entre eles, mas isso não foi averbado no registro. Essa sociedade está irregular. Um sócio morreu, mas nada foi averbado no registro quanto a essa ocorrência. Você vai lá, parece que o sócio está vivo ainda. Sociedade irregular.
Então, de acordo com esse critério, as sociedades podem ser regulares ou irregulares. E dentre as irregulares, haverá quem as distinga entre irregulares e de fato. Próximo critério, quanto ao capital social. Quanto ao capital social, o mais certo seria dizer o seguinte, quanto à rigidez do capital social. Aliás, antes de avançar, vou dar uma noçãozinha que eu acho que é necessária, mas que nós vamos aprofundar lá na frente. O capital social vai ser o resultado da contribuição que os sócios imprimiram para a criação da sociedade. Por enquanto a gente pode ficar com essa noção genérica. Depois que o pessoal contribuiu, aí você tem duas estruturas. Nas sociedades de capital fixo, esse capital social não muda. Vejam bem, você coloca no contrato, o capital é de 1 milhão. Está lá escrito, 1 milhão. Ah, mas teve um investimento que foi bom, deu lucro. Ah, teve um investimento que deu prejuízo, aí perdeu dinheiro. Mas o capital social é uma cláusula do contrato falando quanto que foi objeto de contribuição. Se depois você perdeu, o que você contribuiu é aquilo. Se depois você ganhou, o que você contribuiu continua sendo aquilo. E para mudar, tem que haver uma alteração do capital social. Não estou falando nem correção monetária, correção de valor, mas alteração depende de uma alteração de capital social, de contrato social ou do estatuto, se a gente estiver falando de sociedade institucional. Então, de novo, capital fixo, o capital não muda sem alteração respectiva no contrato ou no estatuto. E capital variável é justamente o que o nome quer dizer. Ele muda sem ter alteração no estatuto ou no contrato. Por exemplo, a cooperativa, cada cooperado que entra, o capital aumenta. Cada cooperado que sai, o capital diminui. Mas isso não é em qualquer sociedade? Não. Se você entrar numa sociedade contratual aí de capital fixo, vai ter que ter uma alteração contratual prevendo a sua entrada. Se você entra numa cooperativa, não tem nada disso. O estatuto continua o mesmo, não mudou regra nenhuma. Então, as sociedades podem ser de capital fixo ou de capital variável. Outro critério. As sociedades, quanto ao objeto, podem ser, aí gente, hoje a gente fala simples ou empresárias, mas também você vai encontrar civis ou comerciais. O que quer dizer isso? Vai ter sociedade que vai ser sociedade empresária, e aí a gente chama de sociedades empresárias ou empresariais. E vai ter sociedade que não é empresária e nós vamos chamar de sociedade simples. Era o que antes se chamava de sociedades civis, mas aí o código mudou a nomenclatura. Cláudio, mas como é que eu vou saber se é empresário ou não? Você tem dois jeitos. Uma é pelo objeto praticado. E aí você vai usar a regra que você já aprendeu para determinar se uma pessoa que realiza atividade econômica é empresária ou não. O que essa sociedade realiza? Atividade econômica organizada, voltada para a circulação de bens ou serviços? Empresária. E a mesma regra também que se aplica ao empresário rural, você pode usar a uma sociedade. E se ela realiza outro tipo de atividade, então ela não é empresária. Só que aqui também tem o critério da forma. A depender do tipo societário que você escolher, pouco importa o objeto, ela vai ser empresária mesmo assim. Então, nesse caso, a empresarialidade é dada pela forma. Mas, de qualquer modo, levando em conta a distinção que nós estamos oferecendo, você tem sociedade empresária ou simples, ou se fosse usar a caracterização anterior, que era fundada nos atos de comércio, mas era para dividir praticamente a mesma coisa, comerciais e civis. Por fim, a classificação quanto à responsabilidade dos sócios. As sociedades podem ser de responsabilidade limitada, ilimitada ou eventualmente mista. Você vai ter sócio com os dois tipos de responsabilidade. A começar por aqui, a responsabilidade que nós estamos discutindo é a do sócio, porque a sociedade em si,
ela tem uma responsabilidade pessoal pelas dívidas que ela contraiu. Não tem limite. Vai até o esgotamento dos bens penhoráveis desta sociedade. A questão que se discute é, uma vez que os bens do patrimônio da sociedade não foram suficientes, eu posso atacar o patrimônio dos sócios? Até qual limite? E aí você vai ter sociedade em que a responsabilidade do sócio é ilimitada, até o limite dos bens penhoráveis ou o pagamento da dívida. Haverá sociedades em que a responsabilidade do sócio é limitada. Você só vai buscar satisfação no patrimônio da sociedade e aí alcançar o que ele contribuiu. Depois de alcançar tudo que ele contribuiu para a sociedade, você não vai mais atrás dos bens do patrimônio dele. Deixa eu organizar melhor aqui. Normalmente, um sócio ingressa numa sociedade com obrigação de contribuir. É essa obrigação que ele tem. Se, porventura, ele tiver pago isso, ele não tem que perder mais. A responsabilidade dele já chegou ao limite. A gente vai tratar disso mais um pouquinho, porque nós vamos falar de responsabilidade social, ainda vamos falar um pouco sobre a autonomia do patrimônio da sociedade em relação aos sócios, e em todas as oportunidades nós vamos aprofundar a questão da responsabilidade. E a mista vai ter as duas coisas, você vai ter tanto sócio com responsabilidade ilimitada, quanto sócio com responsabilidade limitada. E é isso, pessoal. Repetindo, classificação das sociedades é teoria geral. Teoria geral você tem um contato quando você está começando a matéria, mas a efetiva compreensão depende de você conhecer a matéria e aí dar uma olhada na teoria geral que vai se referir ao que você conhece. Por enquanto, ela exerce um papel introdutório, propedêutico, mas é só com o conhecimento do conteúdo que você vai poder compreender exatamente tudo aquilo de que estamos tratando aqui. Pessoal, obrigado mais uma vez pela atenção, pelo tempo. Esse foi o conteúdo de classificação das sociedades. Até a próxima.